Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Drago e gostaria de conversar com vocês hoje a respeito das imunidades parlamentares, especificamente sobre as imunidades dos parlamentares federais. E quando eu falo em parlamentar federal, eu estou me referindo aos deputados federais e aos senadores da República. Desde já é importante frisar que não se está aqui em nenhum momento advogando pela abolição das imunidades parlamentares, muito pelo contrário. O que queremos fazer aqui é enfatizar este importante instrumento, na medida em que as imunidades parlamentares elas asseguram a independência do poder legislativo em relação ao poder executivo e ao poder judiciário. Para além disso, as imunidades parlamentares elas também pavimentam o caminho para um verdadeiro regime democrático. Então, o que se quer aqui é apenas fazer uma reflexão a respeito delas. No primeiro momento, eu gostaria de falar um pouco sobre as imunidades antes da emenda 35 de 2001 e como as imunidades são tratadas atualmente, após a criação da emenda 35. Vou falar sobre as imunidades materiais antes da emenda 35, falarei das imunidades materiais após a emenda 35, assim como eu falarei sobre as imunidades formais antes da emenda 35 e sobre as imunidades formais após a emenda 35. Muito bem. Vamos começar com as imunidades materiais. Quando eu falo em imunidade material, eu estou falando sobre a inviolabilidade parlamentar. E quando eu falo em inviolabilidade parlamentar, eu estou falando daquela imunidade que impede que o parlamentar federal seja condenado. E nós temos uma realidade diferente atualmente quando nós fazemos uma comparação destas imunidades antes da emenda 35. Então, quando nós pegamos a Constituição Federal antes da emenda 35, quando eu falo emenda, eu falo de emenda à Constituição, uma espécie normativa. Emenda à Constituição é a manifestação do poder constituinte derivado reformador, na medida em que reforma a Constituição, estão previstas lá no artigo 60, só para contextualizar esse assunto. Então, quando eu falo das imunidades materiais antes da emenda 35, quando eu abro a Constituição Federal antes da emenda 35, eu verifico lá, no que toca às imunidades materiais, que os parlamentares federais, eles são imunes por suas opiniões, palavras e votos. Esse era o texto da Constituição Federal antes da emenda 35. Os parlamentares federais são imunes por suas opiniões, palavras e votos. Por óbvio que essas opiniões, por óbvio que essas palavras, elas têm que estar dentro de um contexto, elas têm que estar dentro de um nexo de causalidade, ou seja, a opinião, a palavra e o voto, ela tem que ter um nexo de causalidade com o exercício da atividade parlamentar. Então, esse nexo de causalidade tem que estar presente quando nós falamos em imunidade material. Então, este era o texto da Constituição antes da emenda 35, no que toca às imunidades materiais. Parlamentares federais imunes por suas opiniões, palavras e votos. Muito bem. Surge a emenda 35, e com a emenda 35 há uma alteração sutil deste texto. Na medida em que, se nós abrirmos a Constituição Federal hoje, no artigo 53, nós vamos perceber hoje, após a emenda 35, portanto, que os parlamentares federais, eles são civil e penalmente imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, a gente consegue perceber que houve um alargamento quando nós falamos de imunidade material antes da emenda 35 e após a emenda 35. Antes da emenda 35, imunes por suas opiniões, palavras e votos. E agora, após a emenda 35, os parlamentares são civil e penalmente imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Repito, houve uma abrangência do conceito de imunidade material antes da emenda 35 e após a emenda 35. Há, neste caso,
também de se observar o nexo de causalidade, ou seja, a opinião, a palavra e o voto, ele tem que estar dentro de um contexto do exercício da atividade do parlamentar federal, seja ele senador, seja ele deputado. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele julga uma petição tombada sob o número 9456, onde ficou entendido que, no que toca às imunidades materiais, se essas opiniões, se essas palavras, que eventualmente causem uma ofensa a um outro parlamentar, ou uma terceira pessoa, mas se essa ofensa ela for proferida dentro do parlamento, dentro da casa respectiva, essa imunidade ela torna-se absoluta. Contudo, me parece um pouco perigosa essa interpretação, na medida em que, no meu sentido, pelo menos, esse nexo de causalidade ele tem que ser observado. Inclusive, eu dou essa opinião através de um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi no inquérito, número 3932, que diz que essas opiniões, essas palavras, elas têm que ter um teor minimamente político. Um teor minimamente político. Então, querer conferir uma imunidade absoluta quando essas opiniões, essas palavras são proferidas dentro da casa respectiva, me parece um pouco perigoso. Por outro lado, nessa mesma petição, 9456, o Supremo diz que se uma eventual ofensa for proferida fora da esfera da casa, daí sim, essa imunidade passa a ser relativizada, aplicando-se, nesse momento, a questão do nexo de causalidade. A opinião, a palavra, em consonância com o exercício da atividade parlamentar. No meu sentir, esse nexo de causalidade tem que estar presente em qualquer situação, na medida que não existe direito absoluto. O parlamentar federal não pode dizer tudo a respeito de todos, como ele bem quiser, estar protegido por estar dentro da casa respectiva. Um deputado dentro da Câmara, um senador dentro do Senado. Então, essa é a realidade das imunidades materiais aqui no Brasil, como elas eram tratadas antes da Emenda 35, como estão sendo tratadas atualmente. Bom, com relação às imunidades formais, nós temos realmente uma realidade muito diferente. Eu diria que a Emenda 35 ela foi um marco muito importante quando nós tratamos de imunidades formais. Porque antes da Emenda 35, nós não tínhamos, na verdade, uma imunidade parlamentar, nós tínhamos uma espécie de impunidade parlamentar. E a Emenda 35 ela veio realmente para sanar uma questão que realmente dava ao parlamentar federal uma espécie de superpoder. E quando eu falo em imunidade formal, eu estou falando em imunidade processual. Imunidade formal e imunidade processual é a mesma coisa. Que é aquela imunidade que é aquela imunidade que impede que o parlamentar federal seja preso ou processado criminalmente. Muito bem. Quando eu falo da imunidade em relação à prisão, antes da Emenda 35, nós tínhamos uma realidade. Que realidade era essa? Como é que eu prendia parlamentar federal antes da Emenda 35? Antes da Emenda 35, para se prender parlamentar federal, esse parlamentar federal ele tinha que estar cometendo um crime em flagrante. E esse crime deveria ser inafiançável. Então, o parlamentar federal cometendo um crime flagrante inafiançável, ele poderia ser preso. Preso, os autos da prisão em flagrante eram remetidos no prazo de 24 horas para a casa respectiva, para que, pelo quórum de maioria absoluta, em votação secreta, deliberasse sobre a prisão. Essa era a realidade antes da Emenda 35. Então, para prender parlamentar federal, o parlamentar federal tinha que estar cometendo um crime flagrante. Esse crime tem que ser inafiançável. Preso em flagrante por crime inafiançável, os autos da prisão em flagrante remetidos à casa respectiva no prazo de 24 horas.
para que, pelo quórum de maioria absoluta, em votação secreta, fosse deliberada sobre a prisão. Atualmente, a regra para a prisão de parlamentar federal é a mesma. O que se muda é que hoje a votação ela não é mais secreta, e sim aberta. Então, para prender parlamentar federal, hoje a regra é a mesma. O parlamentar tem que estar cometendo um crime flagrante, inafiançável. Ocorrendo essa situação, autos da prisão em flagrante remetidos no prazo de 24 horas para a casa respectiva, para que delibere pelo quórum de maioria absoluta, mas agora em votação aberta. Então, essa é uma mudança importante trazida pela emenda 35. Me parece que andou muito bem o legislador quando ele tira a votação secreta e passa a votação aberta, gerando uma maior transparência numa democracia, que é onde nós vivemos atualmente. Com relação ao processo criminal, nós tínhamos uma situação muito complicada antes da emenda 35. Muito, muito complicada. Por quê? Antes da emenda 35, o foro por prerrogativa de função, ou seja, o foro competente para julgar o parlamentar federal, era o Supremo Tribunal Federal. Isso não mudou hoje. Continua o mesmo foro, é o STF. Só que, para processar criminalmente o parlamentar federal antes da emenda 35, era uma situação muito inusitada. Porque, imagine a situação, era o Supremo Tribunal Federal quem processava e julgava parlamentares federais antes da emenda 35. Só que, quando o Supremo ele recebia uma denúncia, por exemplo, do Procurador-Geral da República, o STF, estou falando antes da emenda 35, quando o STF recebia uma denúncia do Procurador-Geral, por exemplo, o STF ele tinha que pedir autorização para casa para poder processar e julgar esse parlamentar. Uma situação inusitada. Então, o STF recebia uma denúncia, ele tinha que pedir autorização para casa para que a casa o autorizasse a processar e julgar este parlamentar. E essa aprovação da casa tinha que ocorrer pelo quórum de maioria absoluta, em votação secreta. Se a casa nada falasse, se presumia que nada poderia ser feito. Ou seja, a inação favorecia o parlamentar. Uma situação, no mínimo, inusitada. E o pior, o mais grave, essa situação também envolvia os crimes praticados antes da diplomação. Então, imagine a situação. Um cidadão comum cometeu vários crimes, está respondendo a vários crimes em primeiro grau, é eleito deputado federal e, ao ser diplomado, passa a ter imunidades e aqueles processos que estavam em primeiro grau vão para o Supremo Tribunal Federal e, ao chegar no Supremo, o Supremo também tinha que pedir autorização para a casa. E a casa tinha que autorizar pelo quórum de maioria absoluta em votação secreta. Se a casa nada se manifestasse, aquele processo não poderia continuar. Prescrição, obviamente, ficaria suspensa. Mas era uma situação também muito inusitada, a questão da imunidade formal antes da emenda 35. Ou seja, em ambas as situações, sejam crimes cometidos durante o mandato ou crimes praticados anteriormente ao mandato, haveria necessidade do STF pedir autorização para a casa. E se a casa nada falasse, nada poderia ser feito. Essa situação perdurou de 88 até 2001, até que a emenda 35 ela traz uma mudança bastante importante. Hoje, como é que ocorre a questão do processo criminal em relação a parlamentares federais? Continua sendo julgado pelo STF. O Supremo Tribunal Federal continua sendo foro por prerrogativa de função. Contudo, hoje, quando o Supremo Tribunal Federal ele recebe uma denúncia contra um parlamentar federal, ele não precisa mais pedir autorização para a casa. Ele apenas tem que dar ciência à casa. Então, quando o Supremo recebe uma denúncia contra um parlamentar federal, o STF apenas comunica à casa, dá ciência à casa, diz: Câmara, recebi um processo contra o deputado X, irei processá-lo e julgá-lo.
Senado, recebi uma denúncia contra o senador X e vou processar e julgá-lo. Então, o STF apenas dá ciência à casa. Antes da emenda 35, ele tinha que pedir autorização para a casa. Mas agora ele apenas dá uma ciência. Ele dá ciência à casa e começa o processo. Só que a casa, por iniciativa de partido político e pelo quórum de maioria absoluta, poderá requerer a sustação deste processo, a suspensão deste processo. Essa sustação, ela é apresentada e ela deverá ser votada no prazo improrrogável de 45 dias. Se ela não for, se a votação não for ultimada dentro do prazo de 45 dias, o STF continuará processando e irá julgar este parlamentar. Então perceba que antes da emenda 35, a inação favorecia o parlamentar. Hoje não. Hoje a casa tem que agir pelo prazo, e a Constituição diz, 45 dias improrrogáveis, para se manifestar sobre a manutenção ou não da sustação. Então me parece que esse é um ponto muito importante que a emenda 35 trouxe nesta temática. Outro ponto importante. Aqueles crimes praticados antes da diplomação vão ser julgados em primeiro grau, ou na jurisdição que estiver, não irão mais ser encaminhados para o STF. O que desafoga o Supremo Tribunal Federal, isso é um ponto importante. E, por óbvio, né, que não fica favorecendo parlamentares federais que eventualmente cometeram crimes anteriormente à sua diplomação e teriam essa facilidade de ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os crimes praticados antes da diplomação permanecerão no foro de origem, não são mais enviados ao STF. Então, essa é uma realidade trazida. Esta é a realidade trazida pela emenda 35, no que toca às imunidades materiais e formais. Nós temos que lembrar também que as imunidades parlamentares, elas iniciam com a diplomação. A imunidade não inicia com a candidatura do deputado, do senador, a imunidade não inicia com a posse. Não, a imunidade inicia com a diplomação. E o término das imunidades, elas ocorrem, o término ocorre com o término do mandato. Então, as imunidades iniciam com a diplomação e terminam com o término do mandato. É importante frisar também que nós sabemos que tanto deputados quanto senadores possuem suplentes. Caso um deputado, caso um senador se licencie do cargo para ocupar um outro cargo, este cargo será substituído por suplentes. A Constituição Federal, inclusive, estabelece que cada senador irá ser eleito com número fixo de 2 suplentes. E esses suplentes, enquanto suplentes, não são imunes, porque a imunidade é do exercício da atividade parlamentar. Então, os suplentes, pelo fato de serem suplentes, não são imunes. Agora, se assumirem o cargo do titular, aí sim passarão a deter a imunidade. Outro tópico importante é quando um deputado ou senador se licencia do cargo para ocupar, por exemplo, um cargo no Poder Executivo. É um deputado, é um senador e passa agora a ser um ministro de Estado. Se questiona se as imunidades parlamentares irão acompanhar esta pessoa. A resposta é absolutamente negativa, porque a imunidade, repito, ela é do exercício da atividade parlamentar. Então, se o cidadão ele era deputado e deixa de ser deputado e passa a ser ministro, por exemplo, ele não vai levar com ele essas imunidades, porque, repito, as imunidades são do exercício da atividade parlamentar. Então, esta pessoa vai ter as imunidades atinentes ao cargo de ministro. E o suplente, que vai ficar no lugar dele, este sim passará a ter as imunidades materiais e formais. Outro tópico importante é com relação à renúncia às imunidades. Nós sabemos que os deputados e senadores podem renunciar ao mandato. Quando eles renunciam ao mandato, o mandato termina e as imunidades terminam. Mas eles não podem, no exercício do mandato, renunciar às imunidades, porque as imunidades não são deles. As imunidades são do cargo, as imunidades são do exercício da atividade parlamentar. Você não pode renunciar a algo que você não tem. Logo, as imunidades
parlamentares são irrenunciáveis. Isso é uma outra reflexão, outro tópico importante a ser trazido. Recentemente, nós tivemos também o julgamento, estamos tendo, na verdade, o julgamento de uma DI, que não teve julgamento pelo pleno ainda, que é a DI 5526, que trata das medidas cautelares diversas da prisão no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito dos deputados e senadores. Nós sabemos que já restou pacificado que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo Judiciário no que toca aos parlamentares. Essas medidas cautelares diversas da prisão são aquelas que estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. O que se pergunta é se essas medidas cautelares diversas da prisão aplicadas aos parlamentares federais têm que ser comunicada à casa respectiva, ou seja, há necessidade de controle político dessas medidas cautelares diversas da prisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que haverá necessidade desse controle político se essa medida cautelar diversa da prisão impossibilitar o exercício do mandato parlamentar. Então, se essa medida cautelar diversa da prisão impedir que o parlamentar federal desempenhe suas funções, haverá sim necessidade de controle político por parte da casa respectiva. Há uma discussão também com relação ao afastamento do cargo, como uma forma de medida cautelar diversa da prisão, ou a prisão preventiva. Na verdade, a Constituição Federal não fala em prisão preventiva de parlamentar federal. Nós temos as prisões processuais, a prisão em flagrante, preventiva e temporária, e a Constituição fala apenas em prisão em flagrante, por crime inafiançável. Essa é a dicção do artigo 53, parágrafo 2º. Não obstante, já tem ocorrido prisão preventiva de parlamentar federal. E dentro desse cenário, também é importante destacar a questão justamente da inafiançabilidade, porque a Constituição fala que, para prender parlamentar federal, e eu discuto isso ainda dentro do bojo dessa DI 5526, que a necessidade do parlamentar federal estar cometendo um crime em flagrante e inafiançável. E essa inafiançabilidade que está prevista no artigo 53, parágrafo 2º, é aquela inafiançabilidade prevista na Constituição, que está no artigo 5º, inciso 42, 43 e 44, que são aqueles crimes: racismo, terrorismo, tráfico de droga, crime hediondo, grupos armados, enfim, são aquelas inafiançabilidades que estão no artigo 5º, 42, 43 e 44 da Constituição. Contudo, o Supremo Tribunal Federal ele faz um alargamento do conceito de inafiançabilidade e faz uma interpretação, de uma certa forma, derrotando a regra do artigo 53, parágrafo 2º, na medida em que hoje a inafiançabilidade ela não é só decorrente da Constituição, ela passa a ser uma inafiançabilidade decorrente de lei. Em especial, uma leitura do artigo 312 com 324, 4 do Código de Processo Penal. Porque quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não cabe fiança. Logo, crime tornar-se-ia inafiançável, sendo possível, portanto, a prisão do parlamentar. Essa, inclusive, foi a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal quando realizou a prisão de alguns parlamentares federais nos últimos anos. Então, percebemos, por fim, já encerrando minha fala, que houve uma espécie de derrota da regra do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, na medida em que hoje a inafiançabilidade, repito, ela não é uma inafiançabilidade decorrente da Constituição exclusivamente, mas também uma inafiançabilidade legal, com base no artigo 312, combinado com 324, 4 do Código de Processo Penal. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que o conteúdo tenha sido interessante para todos. Desejo muito sucesso e agradeço. Grande abraço.